Bom dia, hoje quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Hoje, o dia que a minha mãezinha faz 80 anos. Hoje nós vamos ter aula de História e Arte. Então pegue seu livro de História, de Arte e vamos lá. Prestando atenção, acompanhando no livro e qualquer dúvida, a prof está aqui, certo? Então vamos lá, livro de História, página 44. Quem ainda não pegou, pegue o livro, né? Pausa o vídeo, pega o livro, abra na página 44 para que nós possamos estar lendo e acompanhando. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, a nossa matéria, né? Saiba mais. No Brasil, acontecem festas comemorativas durante o ano todo. Algumas são de origem religiosa, como a Páscoa, mas há também as celebrações cívicas, o aniversário e declaração da independência do Brasil, o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra. As comemorações ligadas à cultura popular, que celebram as características culturas e históricas de uma região são conhecidas como festas folclóricas. O que significa folclore? Então, em inglês, folk quer dizer povo e lore, conhecimento. Então, folclore, conhecimento do povo. O folclore é o conjunto de conhecimento popular transmitido de geração em geração por meio dele, podemos conhecer mais aspectos da história e da cultura de um povo. Veja algumas formas de folclore: músicas, poemas, festas, contos, danças, jogos, lendas, provérbios, crenças, roupas, artesanatos e autos. Existem muitos exemplos de lendas e contos folclóricos. Pesquise um exemplo e depois conte a história para o seu colega. Você não precisa pesquisar, se você já sabe um, você pode contar esse mesmo, fazendo um áudiozinho para a gente, né? Os provérbios populares fazem parte do folclore de um povo. Leia algum deles a seguir. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora você vai pesquisar em livros, na internet ou com adultos da sua família, mais 5 provérbios e escrevê-los numa folha avulsa. Você vai estar escrevendo no seu caderno. Depois, nós vamos montar um mural, nós não vamos montar o mural, vocês vão estar fazendo, tirando a foto, né, dessa atividade e enviando para a prof também. Então, você vai escrever mais 5 ditados populares e tá tirando a foto e mandando para a prof, tá? Os indígenas e africanos que foram obrigados a se converter ao cristianismo praticavam a religião ao seu modo, incorporando influências de seus povos de origem. Por isso, o Brasil, muitas das celebrações católicas incorporaram elementos das crenças desses povos. Apesar da imposição portuguesa, indígenas e negros escravizados conseguiram manter muitas de suas tradições, que até hoje estão presentes no país e contribuem para enriquecer a cultura popular no Brasil. Vamos ver alguma delas. Então, nós temos a alimentação, né? Vê que isso aqui é originária da África. Nós temos o azeite, a banana e a canjica. De Portugal, né? A portuguesa, quindim, trigo e bacalhau. Indígena, castanhas, biju e frutas da floresta. Festas e celebrações, danças, ritmos e tradições religiosas. Africanas, festa de Iemanjá, samba, candomblé,
tambor de crioula. Portuguesa, festas juninas, carnaval, catolicismos e cantigas de roda. Indígenas, Festival Folclórico de Parintins, Dança do Caiapó, Cururu e Catira. Instrumentos musicais que vieram da África: agogô e berimbau. Portuguesa, cavaquinho e violão. Indígena, chocalho e maracás. Então, agora você já sabe a importância de diferentes povos para a formação das tradições culturais e religiosas no Brasil. Então, você vai pesquisar com sua mãe, né? Ou na internet, quais são as festas, né, que ocorrem aqui, em Sinop. E aí você vai pesquisar a origem dela. Monte um quadro categorizando-as em origem africana, portuguesa e origem indiana. Então, quais acontecem aqui em Sinop, né, que está lá na página 42, você vai ver se ela é africana, portuguesa ou indiana, né, indígena. Aqui, a 2, nós não teremos como estar fazendo, porque não temos ainda como conversar presencialmente. O que nós estudamos nesse capítulo? Né? Eu escrevo e aprendo. As frases aparecem nos capítulos as frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 1. Copie abaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, no capítulo 1, a formação dos primeiros povos. Com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutas, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. E agora, nessa linha, você vai escrever o que você mais gostou nesse capítulo, o que mais te chamou a atenção. No capítulo 2, povos e religiões. As religiões influenciam muito hábitos, tradições e modos de viver das pessoas. Alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos. E você? O que mais te chamou a atenção nesse capítulo? Minha coleção de palavras da história, né? Em cada capítulo da unidade há uma palavra destacada para a minha coleção de palavras de história. Você também fez atividades com essas palavras para saber como utilizá-las quando precisar escrever em um pequeno texto de história. Veja quais são essas palavras no quadro abaixo. Então, nós temos ali povo, que foi usado na página 14, e politeísta na página 30. O que você aprendeu com essas duas palavras? Então, você vai escrever no teu caderno o que você aprendeu, né? E aí, você vai fazer um quadro e escrever o significado de cada uma delas, né? E o que você aprendeu nesse capítulo que está ligado a essas palavras, tá? Eu desenho e aprendo. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 1. Observe-os atentamente. Capítulo 1. A formação dos primeiros povos. Capítulo 2. Povos e religiões. Então, nós temos aqui, né, 2 fotos de cada capítulo. Agora é sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho de que você mais gostou ou achou importante estudar nessa unidade do livro. Se preferir, você pode estar fazendo uma colagem, né? Mas faça um desenho. Você faz do seu jeito. E o teu desenho é aquilo que você aprendeu, certo? Não, eu sei que vocês não são artistas que não vão desenhar com a perfeição, porque nós não somos, né? Exceto um ou outro que faz cada desenho que deixa a prof até babando. Então, você vai fazer aqui o do capítulo 1 e o do capítulo 2.
Hora de organizar o que estudamos. Os primeiros grupos humanos viviam de forma nômade. Com o desenvolvimento da agricultura, muitos grupos humanos deixaram a vida nômade e passaram a viver de forma sedentária. As sociedades sedentárias precisam criar novas formas de organização para garantir que todas as pessoas colaborem para o bem-estar da comunidade. Foi assim que surgiram os primeiros governantes. Ao longo do tempo, os grupos humanos criaram diferentes religiões. Algumas delas cultuavam diversos deuses e eram chamados de religiões politeístas. Outros cultivavam apenas um deus e eram chamados de religiões monoteístas. O povo brasileiro se formou a partir do encontro de diversos povos. Os principais são as sociedades indígenas que vivem na América, os africanos escravizados que foram trazidos para cá e os portugueses colonizadores. A combinação das culturas desses povos resultou na diversidade da cultura brasileira. Aqui nós temos as lideranças caiapós que se encontram na aldeia Machucaro. Nossa, a prof nem consegue ler. Para uma reunião de todos os índios, todos os caciques, né? Das 22 aldeias do território Mebengoque, em São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2016. Aqui nós temos sugestões de livros, né, que sobre escravidão no Brasil, as lendas dos orixás e o Egito Antigo, passo a passo, para você aprender mais. Também nós temos um filme, Índios Somos Nós, né, de 26 minutos. E o site, né, dos povos indígenas no Brasil Mirim está nesse link. E para você refletir e conversar, de qual assunto você mais gostou nessa unidade? Você teve dificuldade para entender alguma das atividades ou explicação? Escolha a imagem de que você mais gostou nessa unidade, conte aos colegas o motivo que você mais gostou. Agora vocês vão pegar o livro de arte na página 50. Se você ainda não pegou, pause o vídeo e vai buscar o seu livro na página 50. A arte tem raiz. O Bumba Meu Boi do Brasil. Ao longo do trabalho com esta unidade, descobrimos que as manifestações artísticas podem se relacionar com as raízes culturais do artista e da comunidade em que ele participa. Aprendemos que a música dos diferentes povos indígenas brasileiros possui um significado muito importante para eles e que hoje em dia os jovens de diferentes etnias vêm resgatando e valorizando essa música tradicional. Também vimos que a azulejaria, uma das manifestações artísticas e culturais presentes em diversas cidades brasileiras, é uma herança da colonização portuguesa em nossas terras. Sem dúvida, a arte tem raiz. Agora vamos conhecer o festejo brasileiro que, entre outros, une as culturas indígenas, africanas e portuguesas. Que festejo é esse? Bumba Meu Boi, também chamado de Boi Bumbá, Boi Calemba, Boi Pintadinho e Boi Mamão, é um festejo que conta a história da morte e da ressurreição de um boi. O festejo mistura elementos das tradições ibéricas com encenações de peças religiosas e tem forma de auto. Auto é um tipo de teatro, cujo drama se repete através dos tempos. Em um auto, geralmente, aparecem personagens aleatórios, como o desejo, poder, a morte, a solução e a ressurreição. Que tal conhecer uma dessas várias versões da história do Bumba Meu Boi e alguns dos seus personagens? A história. Catirina, casada com o pai Chico, está grávida
e tem o desejo de comer a língua do boi mais bonito da região. Esse boi, que pertence ao poderoso dono da fazenda, é roubado e morto por pai Chico para satisfazer o desejo de Catirina. O fazendeiro manda os vaqueiros indígenas à procura do animal. Quando descobre a morte do boi, jura vingança contra o pai Chico e Catirina. Os pajés, então, são chamados para reanimar o boi e, depois de muitas tentativas, finalmente conseguem ressuscitá-lo. O fazendeiro, ao saber do motivo do roubo, perdoa pai Chico e Catirina, encerrando a representação com uma grande festa. Então, aqui nós temos a foto, do Bumba Meu Boi, em Caxias do Maranhão, em 2014. Os personagens dessa encenação: o boi, que é um símbolo de força e resistência. O boi era considerado por indígenas e africanos escravizados no Brasil um grande companheiro de trabalho. No festejo do Bumba Meu Boi, a fantasia de boi é composta por uma armação central coberta por um tecido enfeitado de paetês, bordados e pinturas, e acrescida a uma saia colorida. Quem faz o papel do boi fica embaixo de toda essa estrutura, é o chamado de miolo. Aqui nós temos a foto do boi, em brincards, Então, eu acho que vocês já viram, Então, nessas duas fotos aqui aparecem o boi, a fantasia do boi. Pai Chico e Catirina, quem são, Africanos escravizados que trabalhavam na terra. A grávida Catirina e seu esposo, pai Chico, usam roupas muito coloridas. Catirina costuma ser representada por um homem com trajes e maquiagens femininos. O dono da fazenda é o rico dono do boi, por isso seu traje é imponente e elegante. Esse papel é interpretado geralmente por um dos organizadores do auto. Então aqui nós temos a foto de alguém representando o dono da fazenda em encenação em São Luís, no Maranhão. O vaqueiro é quem avisa o dono da fazenda sobre a morte do boi. Seu figurino é bastante chamativo. O chapéu é enfeitado com fitas e miçangas. Aqui nós temos a foto de um vaqueiro na encenação do grupo Bumba Meu Boi de Maracanã, São Luís do Maranhão, em 2013. O pajé é o indígena feiticeiro, uma das figuras mais importantes da apresentação. Por meio da pajelança, conjunto de danças e invocações de espíritos, ele ressuscita o boi. Então aqui temos uma figura, do boi, do pajé, na encenação em São Luís do Maranhão também. Indígenas e caboclos são os responsáveis por encontrar pai Chico. Suas roupas e coreografias também são muito vistosas, bonitas, E aqui nós temos a foto de mais uma encenação, de uma representação. Então, hoje foi a nossa aula de arte, de história e arte, Façam as atividades, não deixem de fazer e enviar para a professora, certo? Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã.